meus irmãos e minhas irmãs no Salvador Jesus. Nós estamos iniciando mais um estudo da palavra, um estudo bíblico, e iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos continuar, conforme havíamos combinado, o estudo de Tiago, capítulo 4, e hoje destacando os versículos 4 até 10. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, fale agora ao nosso coração pela Tua palavra, para o nosso crescimento na vida cristã. Permaneça sempre bem pertinho de nós com o Espírito Santo. Diante da Tua pureza, Senhor, vemos a nossa impureza. Purifica o nosso coração com a Tua verdade, não permitindo que os prazeres e pecados do mundo venham a nos afastar da Tua presença amorosa. Por isso pedimos, abençoa-nos e protege-nos contra as armadilhas do maligno. Em nome do Salvador Jesus. Amém. Nós vamos ouvir e cantar juntos o hino 124 do nosso cancioneiro Louvai ao Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nós vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Tiago 4, os versículos 4 até 10. E vamos acompanhar essa leitura, que diz assim:
Gente infeliz, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais a graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Até aqui o texto de Tiago 4, 4 a 10. Antes de mais nada, vamos relembrar algumas coisas dos 3 primeiros versículos desse capítulo 4. Nós vimos aqui que a natureza pecaminosa causa brigas, discussões, divisões, conflitos, até dentro da igreja, além de fazer a pessoa cobiçar e invejar. Esta velha natureza pecaminosa é a grande causa que faz com que a pessoa não sinta vontade de orar e nem de estar em comunhão com Deus. E por quê? Porque a velha natureza é hostil e inimiga de Deus e não quer saber nada das coisas divinas. Continuando nessa mesma linha de pensamento, no versículo 4, Tiago explica por que Deus não responde aos nossos desejos egoístas. A resposta é que esse nosso amor e apego às coisas do mundo, e as quais buscamos e achamos ser mais importante do que tudo, na verdade são atitudes mundanas, que nos colocam em confronto direto com Deus. Então Tiago chama assim, gente infiel. Versículo 4. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Esta, na verdade, é a razão pela qual Deus não vai responder às nossas orações. Porque estamos traindo Deus com o inimigo dele. Isso é como um casamento. Quando há uma traição, isso é ruim, é terrível. Agora imaginemos a traição com o inimigo do cônjuge. É duplamente pior, se pode assim dizer. E é isso que Tiago está dizendo. Essa palavra infiel, usada por Tiago no grego, é moikalis, e significa adultério. E por que o amor ao mundo é chamado de adultério por Tiago? Porque nós somos casados com Deus. A igreja é a noiva de Cristo, onde Jesus é o cabeça da igreja. Ele está com a igreja assim como o marido está com a esposa. Nós temos uma aliança com Deus, semelhante à aliança no casamento. Um dia nós dissemos, na confirmação ou na profissão de fé, que nós seríamos seus filhos, pertenceríamos a Ele, e não o deixaríamos, preferindo até a morte. Praticamente todos nós da igreja professamos isso no dia da nossa confirmação ou no dia da nossa profissão de fé. Vocês estão lembrados? Publicamente nós assumimos o voto e compromisso de sermos exclusivamente de Deus. E agora viramos as costas para esse Deus e começamos a flertar com o mundo e seus prazeres pecaminosos. Aí pergunta, somos ou não somos infiéis, adúlteros? E qual é o resultado de tudo isso? Somos também, como este mundo pecaminoso, inimigos de Deus. E é o que Tiago diz no versículo 4. Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus.
Por isso que Deus não vai atender às nossas orações. Estamos sendo infiéis para com Ele. Estamos o traindo com o inimigo dele. E essa é a razão pela qual nós pedimos e não recebemos, por causa desse flerte e traição contra Deus. Versículos 5 e 6, Tiago continua no mesmo pensamento. E ele cita o Antigo Testamento, que fala em Escritura, dizendo: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Olha, significa que o Espírito Santo, que habita dentro do cristão, fica com ciúme quando ele, cristão, flerta e ama o mundo e suas paixões. Mas ele nos dá cada vez mais graça, diz no versículo 6. Isso é bom. Mas também diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça divina será concedida somente aos que são humildes, e não aos soberbos. Verdade seja dita, é tremendamente difícil fugir das paixões do mundo e suas armadilhas por causa da nossa natureza pecaminosa com as nossas próprias forças. Então, o que nós podemos fazer para fugir do mundo e ter uma vida mais consagrada e fiel e de oração? Tiago responde dizendo que existe um poder maior do que esse poder do nosso coração. Esse poder é a graça de Deus, é o favor dele, é a sua misericórdia, é o poder do Espírito Santo que vem e está em nós, se formos humildes e não soberbos. Perguntamos: o que nós podemos fazer para obter a graça de Deus, para nos livrar da escravidão, do domínio do pecado em nosso coração, para assim podermos orar e ter comunhão com o nosso Deus? Tiago responde nesses versículos 7 até 10. Faça então essas 9 coisas. Primeiro, versículo 7. Sujeitem-se a Deus. Segundo, também no versículo 7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É interessante isso aí. Tiago está mostrando quem está atrás de tudo isso: o diabo. E é a primeira vez nesse texto que aparece o causador deste mal. Ele está atrás das paixões do coração e do mundo e seus pecados. E o diabo usa tudo isso para afastar o cristão da oração e de Deus. Terceiro, no versículo 8. Cheguem perto de Deus pela oração e ele se chegará a vocês. Quarto ali, versículo 8. Limpem, purifiquem as mãos, pecadores. Quinto, purifiquem o coração. Essa linguagem é usada por Tiago para confessarmos os nossos pecados a Deus e para buscarmos a purificação pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Sexto, versículo 9. Reconheçam sua miséria. Ainda no versículo 9, o sétimo ponto, lamentem e chorem. Trata-se do pecado e da corrupção pecaminosa que está dentro de cada cristão e que precisa ser lamentado, que precisa ser chorado com espírito de perdão e arrependimento. Oitavo, versículo 9, hein? O riso deve se transformar em pranto e a alegria em tristeza. Gente, é preciso sentir o peso do pecado para haver o arrependimento. A infidelidade não é motivo de alegrias, mas de contrição, de vergonha dessa fraqueza humana. E o nono, versículo 10, humilhem-se diante do Senhor. Deus não deseja e não aceita ninguém soberbo ou orgulhoso, mas sim somente quem chega a Ele de maneira humilde. Para acompanhar o raciocínio de Tiago, o nosso coração tem paixões fortes, mas Deus nos dá uma graça que é bem maior e muito mais poderosa do que o nosso coração pecaminoso e arrogante. Eu lembro novamente, essa graça de Deus somente dá aos humildes e resiste aos soberbos. Logo, relembrando,
Para obtermos essa graça, nós precisamos humildemente sujeitar-nos a Deus, resistirmos ao diabo e suas tentações, chegarmos perto de Deus, purificar nossas mãos e nosso coração, reconhecer nossa miséria, lamentar e chorar nossos pecados, transformar o riso em choro, em profundo arrependimento, humilhar-nos diante de Deus. Ora, se há deveres para se cumprir, também há promessas da parte de Deus. Veja, a primeira promessa está no versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Resistir às tentações do maligno que nos destrói, que nos afastam cada vez mais de Deus e da oração. Então a solução é simples assim. Resistir ao diabo e ele fugirá. É dizer um estrondoso não. E ele dá no pé. Assim como Jesus disse ao diabo no deserto, quando ele foi tentado, diga não. Segunda promessa está nesse versículo 8. E Deus se chegará a vocês. Antes nós vimos aqui, éramos inimigos de Deus, estávamos brigando, e enfim. Mas agora, depois de haver o arrependimento, tudo mudou. Chegamos a Deus pela oração e Ele se chega a nós também. Deus chega bem pertinho do nosso ouvido e diz assim: meu filho, agora pode falar, eu estou ouvindo. E agora Ele vai atender às nossas orações. A terceira promessa está no final do versículo 10. Ele nos exaltará. Já poderíamos ter tudo isso se tivéssemos buscado a Deus desde o início, se tivéssemos nos humilhado diante dele, se tivéssemos chorado os nossos pecados, se tivéssemos procurado a graça e a misericórdia de Deus, ele nos exaltaria, ele chegaria bem perto de nós, ele responderia às nossas orações e os nossos desejos. Irmãos e irmãs, o nosso propósito nesse estudo bíblico é colocar a nossa vida espiritual em ordem. E é isso que Tiago está nos recomendando. Para limparmos as nossas mãos, purificarmos o nosso coração, de aliviar a nossa consciência, colocando a nossa vida em ordem diante do Senhor Deus. Na prática, isso significa que nós, se precisarmos um dia romper algum relacionamento que nos é hostil, estejamos prontos a fazê-lo. Se precisarmos devolver alguma coisa, vamos devolver. Se precisarmos parar com algo, vamos parar. Se precisarmos mudar de caminho, mudar de rumo, vamos mudar. Por quê? A tua graça, Senhor, é melhor que a vida, diz o salmista. Que essa seja a nossa decisão, o nosso propósito a partir de hoje. Que o nosso Deus, conforme prometeu, se chegue a nós e nos exalte. E que possamos resistir ao diabo e dizer um não bem forte, para que ele fuja de nós pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, e através também da meditação na Palavra de Deus e das bênçãos que buscamos sempre de novo no sacramento da Santa Ceia. Precisamos nos fortalecer. Pensem nisso. Amém. Vamos cantar o hino 103 do Louvai ao Senhor, hino muito conhecido.
Vamos orar a bênção em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Quero lembrar que neste domingo, às 9 horas, teremos o nosso encontro com Deus na sua casa. Tragam junto a vossa máscara. Quem se achar por acaso inseguro, fique em casa, né? Aos casais com filhos, façam um revezamento na vinda dos cultos. Quem pode, não deixa de participar dessa comunhão com Deus para fortalecimento da nossa vida espiritual, principalmente na ceia do Senhor. Fiquem muito bem. Abraços. Tchau.